Bom dia, galera! Aqui quem fala é Marquinho Dranzin, tudo bem com vocês? Nesse ano de 2016 foi uma honra para mim, porque eu fiz o meu site de trabalho, né? Sempre eu tô postando lá as novidades do site, né? As fotos, a minha agenda de show, as programações, né? E muito mais. E esse ano tô lançando vídeos novos aqui para vocês, né? E esse vídeo que eu vou mostrar aqui agora é um dos vídeos, né? Agora de 2016, que eu vou estar abordando alguns assuntos, né, de violão popular, de guitarra, contrabaixo e muito mais, tá bom? Hoje eu vou falar de dedilhado, tá? Eu vou falar dessa matéria que muita gente ainda tem dificuldade, né? E muita gente pergunta para mim, fala, Marquinhos, grava aí um vídeo de dedilhado, né? Então eu tive essa ideia de falar de dedilhados, tudo bem? Hoje eu vou falar de algumas regras, né, importantes de dedilhado, na hora da gente dedilhar, né, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. E eu vou explicar aqui agora, bem rápido, né, em um modo bem objetivo. O dedilhado é totalmente diferente da batida. O dedilhado é quando eu toco uma corda após a outra. Isso para quem não sabe, né, porque quem já sabe, só confere aí, né. Então, o dedilhado é diferente da batida. A batida é quando eu pego várias cordas ao mesmo tempo, né. Dedilhado é uma após a outra, né? Então é totalmente diferente. A batida é uma coisa e o dedilhado é outra, né? Agora eu vou explicar então alguns fundamentos dos dedilhados. Aqui no escritório musical MKD, geralmente eu passo os dedilhados na aula extra, né? Sempre eu falo da aula extra, uma aula que eu faço de diferente, que eu ensino algumas coisas aí importante do violão, né? E é uma aula complementar. E o dedilhado está dentro da aula extra. Então, o que eu faço? O curso de dedilhado ele é bem extenso, porque tem mais de 100 fórmulas de dedilhados diferentes. Então eu passo geralmente no início a parte básica do dedilhado, que são 5 modelos de dedilhados aí, que são dedilhados que é bom para aplicar em várias músicas, né? São modelos fáceis, né, de entender e de tocar, que a gente pode aplicar em vários estilos musicais, né? No sertanejo, no MPB, no rock e assim por diante. Então esse dedilhado que eu vou falar agora é o dedilhado número 1, que ele é isso aqui, ó. É quando eu toco uma corda após a outra. Esse é o mais fácil que tem, que eu sempre passo no início para os meus alunos, né? Então eu resolvi gravar pensando nessa ideia, porque tem muita gente que às vezes não sabe o dedilhado. Existe o dedilhado com a paletada, geralmente usa muito em guitarra, né, em cordas de aço, e tem o dedilhado sem a paletada, que geralmente usa no violão para corda de nylon, tá? Então, geralmente na corda de nylon a gente usa mais os dedos, sem a paletada, porque as cordas de nylon é mais gostoso para ferir aí, né, as cordas e assim vai, tá bom? Então, primeira coisa, quando a gente vai dedilhar, a gente tem que saber umas regras. Essas regras é importante. Por exemplo, o dedo polegar, ele é um dedo que a gente não pode tocar as cordas agudas. Lembrando, só recordando, que as cordas agudas são as 3 primeiras do violão, tá? Que é chamado de primas, que são as primeiras. E as cordas graves são as últimas, ó, a quarta, a quinta e a sexta, que é chamado de bordões, né, ou de baixo, né? Então, dentro do violão, quando a gente vai tocar um dedilhado ou um acorde, a gente está ouvindo 2 tipos de vozes, né? As cordas agudas, né, o som agudo, e as cordas graves, né, o som mais grave, né, o baixo. Então, isso a gente tem que saber. Então, quando a gente vai dedilhar, sempre o polegar ele vai trabalhar ou a sexta corda, ou a quinta, ou a quarta corda. Por quê? Ele nunca pode tocar as cordas agudas. Então o polegar ele foi feito para quê? Para trabalhar só as cordas graves, né? E os dedos indicador, médio e anular sempre vai trabalhar as cordas agudas, né? Então o indicador sempre vai ficar na direção da terceira corda, o médio na direção da segunda corda e o anular sempre na direção da primeira corda. Então cada dedo aqui ela tem que estar correspondente a uma corda aqui, tá? Outro detalhe importante, nós nunca pode usar os dedos indicador, médio e anular para ferir as cordas graves. Sempre o polegar nas cordas graves e o indicador, médio e anular nas cordas agudas. Então isso a gente tem que saber, é uma das regras. Outra coisa, nós nunca pode tocar com um dedo só
para outras cordas. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Isso é um erro gravíssimo para quem vai dedilhar isso usando sem a palheta, tá? Então, cada dedo tem que estar correspondente à sua corda, como eu falei agorinha, tá bom? Outra coisa, nós nunca pode tocar duas vezes a mesma corda com o mesmo dedo, ó. Isso é errado, quando a gente vai dedilhar, é o que? Um dedo para cada corda, né? Então, o polegar sempre vai destacar uma corda grave, né? O indicador na terceira, o médio na segunda, o anular na primeira, e assim vai. Só recordando o dedilhado número 1, então ele vai ser aqui, ó, no exemplo, vou fazer um exemplo de Lá maior. O Lá maior nós temos que destacar sempre a quinta corda, isso no modelo comum, sem fazer a pestana. Por quê? Tem uma outra regra que a gente tem que saber, a regra das tônicas. O que é a regra das tônicas? É a nota principal do acorde. Se o acorde é Lá maior, tem que destacar a quinta corda, porque é afinado em Lá, afinado na nota Lá. Então nós nunca pode tocar o Lá maior e destacar a corda grave por um Mi, né? Porque é uma nota que não tem nada a ver com o acorde de Lá. Então nós temos que destacar a tônica. O que é a tônica? É a nota principal do acorde. Se o acorde que eu vou fazer agora é o Lá, eu tenho que destacar a quinta corda que é afinada em Lá. Isso é tônica, tá? Então como que a gente vai fazer aqui? Então a gente começa então na quinta corda, depois terceira, segunda, primeira, segunda, terceira. Quinta, terceira, segunda, primeira, segunda e terceira. Então a quinta corda sempre destacando com o polegar, terceira corda com o dedo indicador, segunda corda com o dedo médio, primeira com o anular, depois eu volto com o dedo médio na segunda e o indicador na terceira. Esse dedilhado ele tem 6 toques, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É sempre descendo uma corda após a outra e subindo uma após a outra. Então esse é o dedilhado número 1. Tudo bem? E isso depois vocês vão estudando, né? Porque tem vários exemplos, né? Por exemplo, se eu fazer o Mi maior, já muda a regra dos baixos. Aqui vai ser o Mi, no caso a sexta corda. E os dedos indicador, médio e anular é a mesma posição, a mesma ordem das cordas. O que muda é a regra das tônicas. No caso, no Mi eu não destaco mais a quinta, e sim a sexta. A sexta é afinada no quê? Na nota Mi. O acorde que eu estou fazendo é o Mi maior, né? Tá vendo? Se eu for fazer o Ré, já vou mudar. Vou destacar a quarta corda, que é afinada em Ré. Então, já vou destacar outra corda grave diferente aí, ó. E assim por diante. Então, essa aula é só para você ter uma noção de regras de dedilhado e ver como que funciona, tá? E eu vou estar passando isso aqui no meu Facebook, tá? Alguns exemplos, alguns exercícios bacanas de dedilhado, tá bom? Muito obrigado, até mais!